Olá, me chamo João Felipe Balmeiro Sobral e, juntamente com Arthur Pessoa e Paulo Kawai, escrevi o artigo Idade Ótima de Aposentadoria no RGPS, uma análise do valor esperado dos benefícios futuros, de acordo com a PEC 287 de 2016 e a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Bem, o principal objetivo desse trabalho é encontrar qual seria a idade ótima que um segurado vinculado ao RGPS maximizaria o seu fluxo de benefício, conforme o proposto na PEC 287 de 2016 e com o que ele enfrentará utilizando a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Além disso, o trabalho também objetiva sanar quaisquer dúvidas mediante a reforma proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Para a realização dos cálculos, considerou-se que tanto o homem quanto a mulher entrou no mercado de trabalho aos 20 anos de idade. Eles se aposentariam de acordo com a regra do texto original, tanto da PEC 287 quanto da emenda número 103, em que seria de 65 anos para homens e mulheres, de acordo com a PEC 287, e de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, de acordo com a Emenda Constitucional número 103. Além disso, a taxa de crescimento salarial adotada seria de 1,97% ao ano para os homens e 1,29% ao ano para as mulheres. A taxa de juros seria de 3% ao ano. O salário anual de entrada no mercado de trabalho seria de R$ 18.000. A tábua utilizada para a criação das comutações seria a IBGE 2017 extrapolada para ambos os sexos e os pagamentos seriam considerados de forma postecipada. Como resultado, encontramos que a idade máxima para os segurados do sexo masculino, tanto para a PEC 287 quanto para a Emenda Constitucional número 103, seria os 65 anos. Já para as mulheres, seria de 65 anos, de acordo com a PEC 287, e de 62 anos para a Emenda Constitucional número 103. Essa diferença de idade deu-se pelo motivo de que a idade mínima na PEC 287 seria de 65 anos, enquanto na Emenda Constitucional número 103 seria os 62 anos. No trabalho, realizamos algumas análises de sensibilidade. A primeira variável a ser modificada nessa parte do trabalho foi a taxa de crescimento salarial. Para os homens, variamos a taxa de crescimento salarial de 0,97 a 10,97 e as mulheres de 0,29 a 10,29. Conforme o gráfico apresentado, podemos notar que para os homens, a idade ótima de aposentadoria só veio ser modificada com taxas de crescimento salarial muito grandes e fez com que a idade aumentasse e não diminuísse. Para as mulheres, a taxa de crescimento salarial também só fez aumentar a idade ótima de aposentadoria, também com taxas bastante elevadas. Uma outra variável que foi realizada uma análise de sensibilidade foi a idade de entrada no mercado de trabalho. Inicialmente, variamos de 18 anos até 35 anos e constatamos que a variável não apresentou uma alteração significativa no resultado para a idade de aposentadoria. Continuou como idade ótima para a PEC 287, 65 anos para ambos os sexos e 65 anos e 62 anos para homens e mulheres respectivamente, de acordo com a Emenda Constitucional número 103. Uma última análise de sensibilidade realizada foi em relação à tábua biométrica utilizada. Utilizou-se, além da tábua do IBGE extrapolada para ambos os sexos, a tábua AT2000, que possui uma expectativa maior superior, e a tábua CSO 58, que possui uma expectativa de vida inferior em relação à do IBGE. Como resultado, para os homens, encontramos que a idade ótima de aposentadoria se daria aos 65 anos para ambas as legislações, tanto para a PEC 287 quanto para a Emenda Constitucional número 103. E para as mulheres, encontramos o mesmo resultado do cenário inicial, de 65 anos para
a legislação da PEC 287 e de 62 anos para a emenda constitucional número 103. Com isso, concluímos que, no cenário inicial, a idade ótima de aposentadoria se daria aos 65 anos para homens e mulheres, de acordo com o texto original da PEC 287 de 2016, e, conforme o texto original da emenda constitucional número 103 de 2019, as idades ótimas seriam de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Além disso, na análise de sensibilidade, vimos que a única variável que alteraria essa idade ótima seria a taxa de crescimento salarial, e essa alteração só se daria com elevadas taxas de crescimento salarial. Muito obrigado pela atenção.